E hoje eu quero falar sobre família, eu quero trazer essa ideia eu quero falar de alguns pilares, né? Claro, não vou abordar todos, mas alguns que eu acho importantes. E para deixar aquela sementinha plantada do que a gente pode estar fazendo pela nossa família, como a gente pode estar, de fato, olhando com um olhar diferenciado, né, para essa instituição que dá certo, que é a família, né? Eu vejo a família como essa célula mãe da sociedade, né? E é claro que a gente, se você for procurar, existem várias definições sobre família. Só que eu gosto de pensar nesse contexto geral, que a família é aquele ambiente onde a gente começa o nosso processo de identificação. Identificação como pessoa, da minha individualidade, de um coletivo, né? Onde a gente vai aprender, ter aquelas noções, nós vamos aprender através de valores, né? Um lugar de proteção, acolhimento, responsabilidades, né? E um lugar quentinho, né? O lugar do amor, né? Então, eu consigo pensar na família como sendo aquele lugar onde a gente pode, de fato, experimentar a paz, né? Se a gente deseja um lugar pacífico, o nosso lar deve começar, a nossa família deve começar a partir daí. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês, e podem colocar aí no chat, o que forma a família? Quem são os personagens da família? Quem são as pessoas, né? Quem são esses componentes da família? Então, a gente vai ter a figura do pai, da mãe. Se a gente está falando de pai e mãe, é porque tem filhos, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, ok, temos todos esses personagens da família, né? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar esse papel de personagem? Vamos tirar vamos tirar esse papel do pai, da mãe, sabe? Vamos imaginar aqui que a gente está tirando máscaras, né? Os nossos papéis aí. Vamos tirar o papel do pai, da mãe, a mulher como profissional, o homem também como provedor da família. Vamos pegar as crianças, vamos também tirar esse rótulo de filho e filha. Vamos tirar tudo isso? Vamos ficar nu? Né? Vamos olhar para esse interior. O que sobra quando a gente tira todas essa nossa atuação? O que sobra? Né? Quando a gente vai despindo tudo isso, o que sobra? Sobra a nossa essência, sobra a nossa humanidade. E é aí que a gente é igual. E eu amo pensar na nossa humanidade como a nossa alma, sabe? Adoro pensar na nossa humanidade como essa característica divina, essa semente divina que Deus plantou em nós. E essa semente divina é a nossa humanidade, é o que nos identifica como seres humanos. Então, através desse olhar microscópico, sabe? Vamos imaginar o seguinte, é um microscópio e a gente vai olhando e aprofundando, a gente chega nessa essência. Então, a partir daí é que a gente se conecta, é nesse lugar que a gente se encontra, onde a gente tira os rótulos das nossas crenças, das nossas verdades, e a gente acredita, e a gente se encontra justamente nessa semente, nesse calor, nesse quentinho que existe na gente, né? Essa é a nossa humanidade, e é um lado divino, e é um lado bom. Porque todo ser humano, na sua essência, ele é bom, ele é compassivo, ele é empático. A natureza humana, ela é boa, né? E tudo isso contribui que essa essência colocada vem diretamente de Deus em nós, tá? Então, e aí a gente vai encontrando os nossos valores. Porque a gente está aqui e o que nos diferencia dos animais não é porque nós temos um cérebro grande, né? Porque a gente inventou tecnologias, mas o que fez a gente se desenvolver foi a nossa humanidade, a nossa capacidade de viver juntos, de compartilhar, de entender as nossas debilidades e de estar junto para apoiar o outro. Porque fisicamente, que tipo de bicho nós somos? A gente não teria muito... Se a gente pensar nos nossos ancestrais lá atrás, a gente não teria muita condição de viver aqui. Não temos dentes grandes, não temos um corpo muito forte, mas essa capacidade de viver em comunidade,
né, de cuidar dos nossos filhos e tudo, fez com que crescêssemos, fez com que desenvolvêssemos um cérebro e um coração capaz de amar. E amar não como sentimento, amar como atitude, atitude de amor. Dar sem pensar em receber. Simplesmente fazer pelo bem do todo. Porque onde está a recompensa de fazer o bem? Não é no que eu vou receber em troca. O bem em si já é a própria recompensa, né? Então, esse olhar, ele é transformador. E isso fez com que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. Essa humanidade, esses valores, né? E então nós somos cheios de amor, de compaixão, generosidade, de afeto, de empatia. A gente tem capacidade de compreensão, né? Eu acho tão lindo. Dentro dos mamíferos, né? Quando eu dou palestra na escola, nas rodas de conversa na escola, sempre gosto de trazer essa ideia para os estudantes. De todos os mamíferos, o mais indefeso é o ser humano. Porque se você parar para pensar, né? No cachorrinho, quando o filhotinho nasce, mesmo com o olhinho fechado, ele vai lá dar um jeitinho e chega na tetinha da cadelinha e ele vai mamar e ele vai se alimentar. Daqui 30 dias ele está andando sozinho, ele está se virando sozinho, né? Mas o ser humano não. Quando a mulher gesta, quando ele nasce, aquela criança, se ele não for levado até o seio da sua mãe, ele não se alimenta. Então, ele precisa ser carregado no colo, ser embalado, estar conectado com o coração da sua mãe, né? E assim a gente cresce, junto, aquecido, aprendendo, ouvindo, se conectando com aquela mãe que agora está do lado de fora, que ele está do lado de fora, se conectando com todo o ambiente onde ele vive, tá? Então, faz sentido essa ideia que a família é isso e a gente se conecta justamente por conta dos nossos valores, né? Por conta dessa nossa capacidade de amar, de compreender, né? Brinco, né? Todo mundo fala, é a capacidade de empatia humana, é se colocar no lugar do outro. Não, ninguém se coloca no lugar de ninguém. A lei da física, ela explica, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. E nós também não conseguimos nos colocar no mesmo lugar do outro, com a nossa história, com a nossa vivência. Todos nós somos diferentes. Porém, eu sou capaz de compreender o outro. Eu sou capaz de colocar a ótica através da compreensão, eu vou ver com os olhos do outro. Isso é empatia. É olhar com o olhar do outro, ver de acordo com o que ele vive, né? E aí, os nossos valores fazem com que a gente possa se conectar com essa história, né? Com que o outro vive, certo? Agora eu quero fazer um convite bem bacana. Pode fechar os olhos quem quiser, mas eu gostaria que você pensasse agora, nesse momento, na sua família e fizesse uma selfie mental, sabe? Sabe, vai tirar uma foto? Tira uma foto agora da sua família. Faz uma foto bem bonita da sua família. Fez a fotinho? Tá bonito? Tá todo mundo? Ficou perfeito? Ok. Guarda, emoldura, guarda, põe ali na parede dos seus pensamentos ali, das suas lembranças, deixa essa foto. Agora, vamos fazer o seguinte. Pensa na sua família há 10 anos atrás. Arruma todo mundo, tira uma foto linda dessa família há 10 anos atrás. Tirou? Tem diferença? Pouco, né? Mais ruga na minha cara. Em algumas A de hoje. vai ter mais pessoas, outra vai ter menos pessoas. Agora é o seguinte, quero que você vamos avançar o tempo, vamos dar uma pisadinha lá no futuro. Pensa na sua família daqui a 10 anos. Tira aí a selfie, faz aí uma foto. Mexe até com o nosso coração. Meu Deus. Transformações, mudanças a gente pode enxergar, né? Sim. E por que faço esse convite? Para que a gente possa enxergar e ver que a família não é um local estático. Talvez não, mas há 10 anos atrás, se eu parar para pensar, 10 anos atrás eu tinha a Yasmin no meu colo, bebezinha. Hoje ela tem 10 anos. E hoje eu já tenho mais uma filha, tenho a Gabi de 3 anos de idade. A Yasmin mudou, mas eu também mudei. Eu também não sou mais a mesma mãe. A mãe que nasceu com a Gabriele, a minha última filha, não é a mesma mãe de 10 anos atrás. E no
futuro, daqui 10 anos, talvez vou acumular mais um cargo de avó, quem sabe, né? Então, esse papel da família a família tem essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Ninguém está estático no mesmo lugar. Nós não estamos estáticos, né, como pais. Porque atrás do pai, atrás da mãe, existe aqui um ser humano. Um ser humano se transformando e crescendo a cada dia. Né? Eu vejo isso como uma grande... A gente precisa aprender a ter esse olhar, porque os nossos filhos vão crescer, eles vão mudar naturalmente. Então, a família é esse lugar quente, aquecido e vivo, onde a vida flui, onde ninguém está numa posição que nunca vai mudar, onde a mãe não vai ser mais a mesma mãe ao longo dos anos, porque ela como pessoa, ela vai mudar. E os nossos filhos não serão do mesmo jeito, porque eles também vão mudar ao longo dos anos. E isso é o natural, porque o ser humano, ele está aqui para o quê? Para evoluir. Não é só crescimento. O crescimento é estático. A gente cresce, 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 chega num momento e parou. Agora, a evolução nos leva a conectar com algo mais profundo, com algo maior, né? Traz esse aperfeiçoamento. Não perfeição, que não é nossa, né? Perfeição não é nossa. Então, quero deixar essa reflexão, quero deixar esse pensamento, né? Essas 3 fotos, guarda ela com vocês. Porque ela vai fazer, quando você estiver num momento de dificuldade, lembra dessas fotos aí, que vai fazer a gente pensar onde eu tô, para onde eu estou indo. Então, dentro da família, eu quero hoje trazer 3 pilares. Vou falar sobre a educação, sobre o exemplo e sobre o amor. Tá? Eu sei que existem outros pilares, a gente poderia falar sobre Deus dentro da família, mas eu quero pensar aqui, eu quero trazer esse convite de que o que eu estou dizendo aqui, eu não consigo ver separado de um Deus que seja o centro, porque nós precisamos pensar que se o universo ele funciona com tudo tendo um centro e tendo as outras e todo mundo girando em torno de um centro, é muito natural para mim pensar que a família também tem um centro. E esse centro é Deus, tá? Então, eu quero trazer essa outra visão, né? Essa complementar, né? Porque o centro da família, para mim, ele é Deus. A família, ela precisa estar orbitando esse local divino. E como a gente fala, né? A família, se a gente parar para pensar, a única instituição, de fato, criada por Deus. As outras nós criamos, né, para as nossas convenções, para a nossa vivência, para a nossa praticidade, né, para a nossa vida. Mas a família, ela vem desse lugar. Adoro pensar na palavra educar, né, na educação. Porque educar vem lá do latim educare, né, educe, que quer dizer o quê? Direcionar para fora. Tirar, né, conduzir para fora. Esse é um processo de socialização, né? Então, a gente vai transmitir, né, alguns hábitos, vamos transmitir os nossos costumes e vamos transmitir os nossos valores para os nossos filhos. E esse lugar, quando a gente está falando com o nosso filho, quando a gente está educando, não é moldar comportamento, tá? Não vamos moldar o comportamento, que esse comportamento é adequado e esse não. Não, o comportamento dele é outros 500, mas a educação sabe a sementinha? Toda informação que tem, todo o potencial já está dentro da semente. A gente prepara o solo e aí a gente planta. E aí a gente vê florescendo. Então, educar é esse ato de conseguir preparar o ambiente para que os nossos filhos possam florescer. É esse processo. Então, a gente prepara o solo para eles. O melhor ambiente, com acolhimento, com proteção, porque a família é esse lugar de proteção, proteger os nossos filhos, nos proteger, mas especialmente proteger os nossos filhos que são muito mais vulneráveis, né? As crianças que estão extremamente vulneráveis. Então, a educação, ela começa em casa, ela começa na família. E ela vai trazer, quando a gente prepara esse ambiente para que essa potência que está ali dentro, ela saia toda, a gente está cultivando uma individualidade. Uhum. E isso é muito importante. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde todo mundo, às vezes, para pertencer, quer ser igual
ao grupo. Ok, ok. Só que a gente muitas vezes acaba perdendo a nossa própria identidade como pessoa, como indivíduo. Porque se pensamos que todos nós somos únicos, por que sermos iguais? Por que pensarmos iguais? Por que agir igual? Por que essa necessidade tão grande de querer pertencer a algo e a gente mudar a nossa essência? Então não faz sentido. Mas talvez isso seja e aconteça porque dentro da família não temos a nossa individualidade aceita. Não temos a individualidade, não somos enxergados, reconhecidos, né? Como pessoa, né? Então, por isso eu falo que educação não tem nada a ver com moldar comportamentos. A educação vem de permitir com que aquela pessoa ela possa ser quem ela veio para ser. Com a missão e o propósito, e com o jeito e a personalidade que ela tem para ela. Tá? Então, eu até gosto de pensar, né? Na Bíblia fala, né? Quando você ensina a criança no caminho que ela deve andar, até quando ela for velho, ela não vai se desviar daquilo. Então, essa é a educação que eu estou dizendo aqui. Não é moldar comportamentos, mas entender e compreender que aquele outro ser humano, ele é uma essência divina, ele tem uma humanidade, ele é alguém que vai crescer muito, tá? Então, esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar que eu falei, o exemplo, né? Tem uma frase que fala assim, ser um bom exemplo não é a melhor forma de influenciar uma criança. É a única. Não tem outra forma da gente conduzir os nossos filhos em um caminho que a gente de escolhas, se nós não fizermos boas escolhas, se nós não fizermos as escolhas acertadas. Se nesse processo a gente não, vamos supor que nós possamos errar nesse caminho. O que a gente vai ensinar para o nosso filho quando a gente erra? Olha, agora a gente levanta e continua, né? E não fica ali se remoendo, por que isso aconteceu, por que não aconteceu. Não, a gente vai além, né? Então, o exemplo é isso. O exemplo, ele arrasta. As palavras comovem. As palavras tocam o coração, mas o exemplo arrasta a multidão. Né? E dentro da família é esse lugar. Então, só tem uma forma da gente educar os nossos filhos, aliás, de trazer, né, eles um bom modelo, sermos exemplos. Exemplos de quê? Exemplos de comportamento, exemplos de como se sentar à mesa, exemplo de como se comportar num restaurante, de como saber pedir, exemplo... Não, a gente está falando de ser humano. Ser humano. Conviver com as nossas vulnerabilidades e conviver também com os nossos valores, não abrindo mão deles, não abrindo mão da dignidade, não abrindo mão da honestidade, não abrindo mão de quem nós somos para agradar os outros, não vivendo duplas personalidades, né? Tem gente que dentro de casa se comporta de um jeito, no trabalho se comporta de outro. Quando está perto de quem possa lhe favorecer, é muito gentil. Quando está próximo de pessoas que não vão te trazer nenhum benefício nenhum, não cumprimenta, não diz um bom dia, não diz um boa tarde, como se aquela pessoa não fosse um ser digno de receber essa atenção. Então, o exemplo, ele vai falar muito. Ele vai levar, ela vai levar com que a família os filhos possam seguir esse caminho, tá? Então, a família ela é considerada a instituição social mais confiável, né? Então, por quê? Nela que está esses laços de união, de amor, né? Tudo isso é muito mais forte. Então, e isso tudo vem... Aonde que essa criança ela vai encontrar isso? É nos pais. Então, é muito importante que nós sejamos este exemplo, né? Pensemos que o exemplo, ele realmente vai fazer muita diferença. Tá? Então, o Whindersson colocou aqui, né? Nos dias de hoje, qual o pilar está sendo mais atacado? Olha, eu penso que é justamente no pilar dos nossos valores, né? E são vários valores que estão sendo atacados quando a gente cai no lugar onde tudo é relativo. Quando a gente relativa o valor da família, quando a gente relativa o valor do indivíduo, quando a gente coloca o valor nas nossas
escolhas. Todo mundo tem o direito a fazer as suas escolhas. Mas, quando isso não vem de encontro com o nosso valor como ser humano, a gente acaba caindo num lugar onde a gente já não se identifica mais. Onde a gente não sabe quem eu sou. Onde a gente age para fazer parte de um grupo, né? Se a gente pensar nos nossos valores, por isso eu coloquei aquele exemplo lá no início, né? Quando a gente tira todas as nossas cascas, né? Todas as nossas máscaras, a gente chega na nossa humanidade. E ali não é uma questão de crença, não é uma questão de acreditar, vai além, né? Então não é a minha fé que monta quem eu sou. Né? Não é a minha verdade que é certo ou errado. Existe um lugar que a gente vai e é muito além de certo e errado. É ali dentro da nossa humanidade. Então, esses valores, eles não são relativos. Eles não são diferentes. O respeito, ele é reconhecido aqui no Brasil, onde falamos português, é reconhecido entre católicos, protestantes, qualquer religião que a gente for falar, é reconhecido no Japão, na Índia, na África. Então, os valores humanos é aquilo que é humano, a gente se conecta a ele, né? Não são as particularidades de escolhas, tá? Então, ontem mesmo o Juliano falou dessa questão da escolha, da liberdade e tudo. Esse é um potencial humano. Mas os nossos valores como seres humanos, estes não são negociáveis. É claro que em determinados momentos da nossa vida, alguns são mais importantes, outros menos. Por exemplo, a questão da organização. A organização é muito importante para, vamos supor, nós aqui, mães, né? É muito importante para nós termos uma casa organizada, a louça limpa. Agora, isso para os nossos filhos, adolescentes, né? Talvez não seja uma coisa tão importante, não é prioridade. Mas, como eu falei também, daquela foto, cada um vai se colocar em um lugar ao longo do tempo. Essa nossa posição, ela não é estática, né? E os nossos filhos certamente vão chegar num momento da vida dele em que a organização vai contar bastante, tá? Então, vamos lá. Falamos da educação, falamos do exemplo. E agora, eu quero trazer esse pilar do amor. E tem uma frase linda aqui de Luiz Fernando Veríssimo. Ela fala assim: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos. E é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Maravilhoso isso, né? Família não nasce pronta, gente. Porque nós não estamos prontos. Nós estamos aprendendo, evoluindo. Lembra a foto de 10 anos atrás? A mãe que eu era? Alguns aqui que estão assistindo, eles são o quê? Eles há 10 anos atrás eram simplesmente filhos, bebês, crianças, talvez nem existissem ainda, né? Então, a família não nasce pronta, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo ao longo do tempo. As nossas experiências, mas a minha vida é só sofrimento. Gente, a vida tem desafios, sim. Então, eu penso que a construção da família também é algo muito importante. Construir uma família, ver o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas é algo fantástico, porque a gente se fortalece a cada dia, tá? Ela vai sendo construída aos poucos. E é outra coisa que eu adoro, essa palavra, laboratório do amor. A família é o laboratório do amor. Você sabe o significado de laboratório? Labor mais oratio. Labor é trabalho, oratio, oração. Então, eu adoro essa palavra laboratório, porque é onde a gente envolve o trabalho com a conexão com uma fé, né? Com algo que vem lá de dentro, que vem lá da nossa alma. Então, enxergar a família como esse laboratório do amor é algo fantástico, onde nós vamos fazer experimentações, onde nós vamos vamos experimentar. Tem coisa que vai dar super certo, tem coisa que não vai dar certo. E tá tudo bem, porque a gente vai continuar tentando, né? A gente vai continuar testando novas fórmulas que deem certo, porque o mais importante é a conexão. O mais importante é a gente conseguir se conectar.
Olha só, a gente fala na família como coloquei lá no início, a família como a célula da sociedade. Olha só, o nosso corpo ele é formado de células. Os nossos órgãos são formados de células. E aí eu pergunto, quem é mais importante? Qual a parte, qual parte entre o seu braço, né? Qual que é o seu braço mais importante? Que parte do seu corpo é mais importante? Você tiraria alguma simplesmente porque, não gostei muito? Eu já tenho direito para que o teu esquerdo, né? Não, Não. tudo é importante. Tudo tudo se conecta e vai para um bem maior. Nenhum órgão vai dizer que ele é mais importante, o coração vai falar que ele é o mais importante. Não, todo mundo trabalha junto e unido para um propósito, para um corpo. Nós devemos ver a família também dessa forma, como células. Qual é a mais importante? Todas são importantes, porque nós fazemos parte de um organismo. Nós fizemos aquele olhar de laboratório, né? De olhar para dentro da gente. A gente pode fazer também um zoom out aqui e olhar para fora. E quando a gente vai olhando para fora, a gente vai pensar qual família é mais importante? Que lugar nesse planeta Terra é mais importante? Todos nós funcionamos como um único organismo. E no nosso corpo, o que acontece quando uma célula vai contra a sua própria natureza? A gente tem problemas. São células cancerígenas que vão trazer problema e pode até derrubar aquele indivíduo. Então, nós como famílias também precisamos entender o nosso papel dentro da sociedade. Porque a nossa família não... O que nós ensinamos e o que nós vivemos dentro da nossa família não pode ficar só nos nossos muros. A gente tem que viver de tal forma dentro de casa que a gente possa replicar isso na sociedade. Os nossos filhos têm que ser tão acolhidos dentro de casa, nós como adultos precisamos estar tão fortalecidos para isso que nós possamos olhar para fora e enxergar as outras crianças não como vilãs, como mal educadas. Vamos tirar isso são comportamentos. Mas olhar e enxergar a mesma natureza divina que você vê no seu filho, você olhar e ver na outra criança. Se você é professor, se você... motorista de ônibus, qualquer função na sociedade, você vai estar contribuindo para a educação e o cuidado. Porque como seres maiores, como adultos, a gente tem a função de proteger e de cuidar. Então, o que a gente vive dentro de casa tem que ser uma vivência que a gente possa levar para os portões de fora, a gente possa levar para a rua, a gente possa levar para a escola, a gente leve para o nosso trabalho. Essa é a função da família, ensinar a gente a viver para fora e não para dentro. Porque às vezes a gente vê, né, casos onde mas quando era pequenininho era tudo fácil, porque nós queríamos moldar comportamentos. Nós demos aos nossos filhos a impressão de que se comportar de uma determinada maneira era legal. E a gente elogia o comportamento. Então, seu filho vem e te mostra o desenho que fez. Nossa, que desenho lindo que você fez, parabéns, né? E quando, na verdade, a gente deveria elogiar ou mostrar interesse no que ele fez, por que ele fez. Na criatividade, incentivar a criatividade que aquela criança teve. E não reforçar o comportamento. Agora você ficou quietinho na frente da televisão, bem comportadinho, você não conversou na mesa na hora do jantar, então toma aqui, toma aqui o doce, toma aqui o celular, pode usar o tablet mais um tempo. A gente está reforçando comportamentos. Quando, na verdade, a gente tem que dar instrumentos para que os nossos filhos possam se reconhecer como pessoas e serem adultos ativos, pessoas ativas dentro da sociedade. Pessoas que queiram conexão. A gente cria o nosso filho isolado e depois quer que ele dentro da sociedade ele se socialize. A gente quer que ele seja um líder nato da sociedade, mas dentro de casa ele foi reprimido, porque é feio. Criança não pode subir nisso, não pode subir aquilo. Ok que nós tenhamos que protegê-los, mas a gente não pode podá-los. A gente não pode podar a personalidade daquele ser único que está ali. A gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha e querer que eles vivam uma realidade apenas, tá? Então, é muito importante que a família ela possa estruturar esses pilares e se tornar essa célula saudável da sociedade, tá? E assim nós vamos, se logo no início eu falei, na família a gente pode experimentar a paz.
Se as famílias experimentam isso, certamente isso vai ser replicado para a sociedade. E isso vai ser expandido, né? Então, é muito importante que a gente pare e olhe para dentro de nós. Só que para que antes de eu querer ser um bom pai, uma boa mãe, eu preciso simplesmente ser uma mãe. Antes de querer ser uma boa mãe, que eu seja uma mãe. E antes de eu ser uma mãe, eu tenho que me conectar com quem eu sou. O que está vivo dentro de mim? Eu preciso me conectar com esses valores. Como eu vou ensinar ao meu filho dignidade, generosidade, se eu não pratico e eu não vivencio isso? Como eu vou falar sobre o meu filho sobre compaixão se eu nem sei o que significa compaixão? Então, tudo isso precisa brotar de mim. Eu preciso me conectar com esses valores, me conectar com essa semente, com essa luz, essa alma que existe dentro de mim. E isso, egoísmo, vou me conectar. Não. Isso é se conhecer, reconhecer a divindade que você é, o ser pleno e capaz que você é, para que você possa oferecer isso. Então, nós, como adultos, precisamos reforçar isso, ter compreensão, ter esse entendimento. Porque muitos de nós também fomos as crianças tolhidas lá atrás. Que se falar demais, em casa a gente conversa, né? A gente tinha aquelas, né? Engole o choro, né? Não tinha as nossas emoções reconhecidas, né? E nós, a gente não nervoso, né? Então, tudo isso a gente brinca hoje, mas foram formas de estar moldando, né? Tá ali podando. A gente tem que ser mais ou menos, todo mundo se encaixar nesse padrão. E aí, quando a gente vê os nossos filhos, poxa, é difícil mesmo controlar uma criança. Mas lembre-se que controlar é amar. Não existe controle por um autoritarismo. Existe o controle pelo amor. Esse é transformador. Todo lar, toda família precisa experimentar isso. Bom, gente, quero agradecer também por esse tempo, numa segunda-feira, celebrando hoje é o Dia Internacional da Família. Então, espero que esse possa contribuir com a sua vivência, né? Tire muitas selfies mentais, sabe? Registre momentos interessantes da sua família e guarda isso num lugar bem especial no seu coração, para que você possa ver que a família é esse local quentinho, esse lugar que está o tempo inteiro, é frenético, está a vida acontecendo, a vida pulsando, e que o barulho, a bagunça, eles fazem parte também, né? Então, mas lembre-se sempre, se conecte. Tenha um tempo para você se conectar com você mesmo, com esses valores que estão dentro de você, para que você possa cada vez mais ser um melhor exemplo, né? Para que você possa ser um bom educador, fazer brotar aquilo que já está no outro, simplesmente isso, só fazer brotar o que há no outro, porque é uma essência boa, e através do amor, viver no seu lar, esse laboratório do amor, né? Esse lugar de trabalho e oração, né? Trazer essa química maravilhosa para a vida de vocês e assim a gente poder contribuir de forma amorosa e assertiva para a nossa sociedade. E eu penso que ela precisa muito disso hoje, desse exemplo. Muito obrigada, pessoal.